Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nosso tema de hoje é bancada de cozinha. Se você está montando uma cozinha agora, para tudo e vem ver esse vídeo para você saber o que a sua bancada de cozinha precisa ter. Nós vamos falar de altura, profundidade, sócolo, calha úmida e muito mais. Não sai daí! No vídeo da semana passada, pessoal, eu falei sobre o frontão e o backsplash que fazem parte aí da bancada da cozinha. Então, se você não viu, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você ver depois desse vídeo aqui. Bem, a cozinha, ela precisa ser muito bem planejada, porque é nela que você vai preparar os alimentos para sua família todos os dias. Então, um erro de projeto na sua cozinha pode ser desastroso e trabalhoso também para consertar. Se você é novo aqui no canal, já quero te convidar para se inscrever no canal e dar um like se você gostar aqui do conteúdo. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar mais o canal e também ajudar outras pessoas que estão procurando informação assim como você, ok? Uma bancada é composta pelo sócolo, que é aquela parte que fica embaixo do armário para proteger o armário quando você lava o piso, por exemplo. Mas ele não serve só para isso, não. Ele também serve para apoiar os armários para que com o tempo eles não cedam e também dá mais ergonomia aí para você durante o uso na cozinha. Por isso que todo sócolo ele precisa ser recuado aí pelo menos 10 centímetros a menos do que o armário. Isso quer dizer que se o seu armário tem 60 centímetros de profundidade, o seu sócolo ele precisa ter 50 centímetros de profundidade para que quando você estiver de pé aí de frente para essa cozinha preparando as refeições, você consiga encaixar o pé lá embaixo na parte que fica o vão de 10 centímetros e também consiga ficar com a sua coluna reta. A altura padrão para um sócolo, pessoal, é de 15 centímetros para deixar os armários aí o mais longe possível do piso. O sócolo ele pode ser feito de alvenaria, que é o mais comum, então o seu pedreiro ele vai fazer uma parede deitada aí no tamanho, por exemplo, aí de 50 centímetros de profundidade e a largura vai ser aí do tamanho que você for ter os armários na parte de cima. Ele vai rebocar e depois ele vai colocar um revestimento na frente e nas laterais para dar acabamento. Esse acabamento ele pode ser de granito, de porcelanato, de cerâmica ou de MDF, que a gente já vai falar sobre ele. Essa daqui é uma outra forma de você fazer sócolo também. Você coloca pezinhos nos armários e chama o marmorista para medir e fazer uma moldura aí de granito ou de mármore, como vocês estão vendo aí nessas imagens. Ela substitui aí totalmente a base de alvenaria, porque o mármore ou o granito ele tem estrutura aí suficiente para aguentar o peso dos armários. Depois você vem e rejunta ali naquele cantinho para não entrar água por baixo e os seus armários também vão ficar livres aí da umidade com certeza. Você também pode fazer um sócolo de MDF, mas nesse caso seria apenas para o caso aí de você morar em apartamento e nunca jamais jogar água no chão para lavar essa cozinha, né? Porque o MDF, ele não pode ter contato nenhum com a água, senão ele estufa e aí você vai ter que trocar aí totalmente os seus armários. Uma outra coisa importante sobre o sócolo, pessoal, é que você precisa deixar uma área de respiro, onde você vai ter o fogão ou o forno de embutir, dependendo aí do modelo, tá? Você pode consultar essa informação no manual do equipamento ou então deixar um vão. Por exemplo, para um fogão aí de 70 centímetros de largura, você precisa deixar um vão aí pelo menos de 40 centímetros e 15 centímetros de sócolo para cada lado, para você ter aí onde apoiar o seu fogão. Tem muito fogão que ele não acende o forno se você não tiver esse respiro. Então, é muito importante que você verifique isso lá no manual do produto, tá bom? Com relação aos armários de cozinha, não existe um padrão, porque o tamanho do seu armário precisa ser compatível com o tamanho da sua cozinha. Mas vamos dizer aí que você tenha um armário de 58 centímetros de profundidade na parte inferior, que está ótimo, é de bom tamanho. Mas por que essa medida quebrada? Porque a pedra do tampo da pia geralmente tem uma pingadeira aí de 2 centímetros a mais do que o armário, nesse caso aí totalizando 60 centímetros de tampo. A pingadeira ela é essencial quando você está trabalhando aí nessa bancada, preparando as refeições, para que os líquidos não caiam sobre os seus armários. Já para as ilhas, o tamanho varia bastante porque depende do que você vai ter nessa ilha.
Por exemplo, se for uma ilha para cozinhar, lavar louça, etc., você pode ter uma ilha aí a partir de 60 centímetros de profundidade. Agora, se você quer sentar do outro lado da bancada, você precisa ter pelo menos 40 centímetros a mais para você conseguir colocar o prato e colocar uma banqueta ou uma cadeira aí, dependendo da altura da sua ilha. Se você quiser fazer calha úmida na bancada da pia da cozinha, você vai precisar ter uma pia mais profunda ou mais larga. Para quem tem mais espaço de bancada, fica legal atrás da torneira para não perder espaço de bancada. Mas se você não tiver profundidade suficiente, você também pode colocar essa calha úmida aí ao lado da cuba. Existem diversos modelos e tamanhos de calha úmida, um deles vai te atender aí com certeza. Outra coisa que é bem legal a gente ter aí na cozinha, mas que não é todo mundo que gosta, é uma lixeira. É muito legal porque você pode usar aquele canto morto da bancada em L, por exemplo, para você colocar uma lixeira. Eu gosto muito mais dessa opção de embutir a lixeira na bancada da cozinha do que ter aquela lixeira embaixo do armário. A ferragem enferruja toda por causa da umidade e com pouco tempo você vai precisar trocar toda essa ferragem aí. Outra coisa que você precisa ter na bancada da sua cozinha é uma borda aí do mesmo material da pedra para evitar que a água escorra aí para os seus armários. Ela geralmente tem por volta aí de 2 a 3 centímetros e ela pode ter diversos tipos de acabamento. Estou mostrando para vocês alguns tipos de acabamento dessa borda aqui, ó, que você pode pedir aí para o seu marmorista fazer para você. Toda bancada precisa ter uma área seca e uma área molhada. A área molhada ela serve para você lavar a louça, preparar os alimentos, entre outras coisas. E a área seca serve para você não molhar o que você está preparando ou você está abrindo uma massa, alguma coisa assim. Aquelas pias estilo americano com bancadas retas sem área molhada, na prática elas não funcionam. Imagina você lavando louça e tendo que ficar puxando com o rodinho toda hora ou deixando panos em volta aí da cuba para a água não cair no chão. Acaba com todo o glamour da cozinha, né? Por isso, toda bancada precisa ter uma área molhada. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é qual é a área ideal para deixar ao lado da cuba da cozinha. Não existe uma resposta correta para isso, mas o ideal é que quanto mais espaço você tiver, melhor. Eu diria que 60 centímetros de cada lado da cuba seria perfeito, porque de um lado você coloca o escorredor de louça e do outro lado você usa aí para ensaboar a louça, preparar as coisas e tudo mais. Na semana passada eu postei um vídeo aqui no canal com o título Achadinhos. Lá eu mostrei 2 tipos de escorredor de louça que não ficam na lateral da cuba ocupando espaço. Um deles é de parede e o outro é de bancada, mas ele fica aí junto com a torneira ocupando bem menos espaço. A altura padrão para um armário de cozinha ou de banheiro é 90 centímetros acabado. Isso quer dizer que você vai contar o sócolo, o armário e a pedra. Tudo isso junto precisa ter 90 centímetros de altura. Agora, se você for muito alto ou muito baixo, é preciso mudar essa altura. Nesse caso, uma dica é instalar a bancada 3 dedos abaixo do seu umbigo. Essa dica nunca falha. Como calcular a altura total da bancada? Então, aqui eu coloquei para vocês um armário de cozinha inferior. A gente está olhando como se a gente estivesse vendo aí o armário pela lateral, tá? Então, a soma do tampo, do armário e do sócolo precisa dar aí 90, 91 centímetros. O sócolo, como eu falei para vocês, ele tem uma altura aí média de 15 centímetros. O ideal é que o armário da cozinha inferior, ele tenha aí por volta de 58, 60 centímetros de profundidade. A gente já vai descobrir a altura dele. E o tampo aqui, geralmente ele mede aí de 2 a 3 centímetros, dependendo do material que você escolher. A soma desses 3 itens aí precisa dar 90, 91 centímetros. Então, como que a gente vai fazer essa continha aí? A gente vai pegar 90 centímetros, que é a altura total, menos os 15 centímetros do sócolo, menos 3 centímetros do tampo. Você já sabe aí que o seu armário inferior, ele vai ter uma altura aí de 72 centímetros. Os armários superiores, eles podem ter 3 diferentes alturas, sendo alto, médio e baixo. O armário alto é aquele que vai até o teto, e isso vai depender bastante aí do seu pé direito. Geralmente ele tem 3 divisões. O armário médio, ele tem 2 divisões, e o armário baixo, ele tem uma única divisão, como se fosse aí um nicho. Esses armários, eles precisam ter de 35 a 40 centímetros no máximo de profundidade,
eles precisam ser bem menores do que os armários inferiores, porque quando você está trabalhando na cozinha, para você lavar uma louça ou fazer qualquer coisa nessa bancada, se ele for maior do que isso, você vai ficar batendo a cabeça quando você abaixar. E qual é a distância que a gente tem que deixar do armário inferior para o superior? Essa distância ela varia aí de 45 a 70 centímetros. Por quê? Vai depender da altura dos armários superiores que você vai fazer, vai depender da altura do seu sócolo, vai depender da altura da sua pedra inferior, vai depender da altura do seu armário. Então, você pode seguir mais ou menos esse padrãozinho que eu mostrei aqui para vocês, e aí você vai fazendo os cálculos e você vai ver aí qual é o tamanho desse vão que você vai ter. Essas foram as nossas dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para dar um like e se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos. Se você também quiser deixar uma sugestão de conteúdo aqui nos comentários, vai ser muito bem-vinda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!